Dia 18 e 9. Capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multipliques meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com meus poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos. Meu povo, os israelitas e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o Faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Capítulo 8. A segunda praga, rãs. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir a oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu:
será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas, quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos, por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Moisés estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de moscas para atracar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam um sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Capítulo 9, a quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo.
Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Breves comentários sobre os capítulos. Antes disso, já curte aí para você não se esquecer. Já curtiu? Beleza. Capítulo 7, a gente vê o temor de Moisés a enfrentar Faraó. Conforme ele não tinha as habilidades necessárias para a obra que Deus estava chamando ele. Ele falou que ele era pesado na língua, né? Pesado de língua. E aí a gente vê Moisés em várias partes falando a mesma coisa para Deus. Senhor, mas por que você me chamou? E aí no versículo 1, no capítulo 7, Deus fala: olha, eu te dou a minha autoridade perante o faraó e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. Muitas vezes a gente vai insistindo num problema com o Senhor. Senhor, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, me falta tempo. Mas o Senhor simplesmente fala para você: vai, eu tô te dando a minha autoridade, eu tô te capacitando, então vai, não é na sua força, é na força do Senhor. Só vai, trem, obedece. Agora no capítulo 8, é bonito a gente ver que Moisés, no versículo 12, ele ora por Faraó. Ele fala assim: olha, eu vou sair daqui e vou orar por você para que cesse essa praga. E como é legal a gente aprender que Moisés estava lutando contra um problema, ele queria a libertação do povo, e não contra uma pessoa. Porque se ele estivesse lutando de forma direta contra Faraó, ele falaria assim: eu vou orar por você, eu não, que Deus te consuma para lá. Mas Moisés dá esse ensinamento para a gente de que ele estava lutando contra a escravidão do povo e não contra Faraó. Tem aquela frase famosa, né, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.
Mas essa é uma ótima verdade para a gente absorver, de que a gente precisa de fato amar as pessoas independente do pecado delas. Muitas vezes nós nos colocamos num papel de julgar quando deveríamos só amar. Isso não quer dizer ignorar o pecado. Aqui Moisés não estava ignorando, ele estava lutando com todas as armas que o Senhor o deu, mas ele estava ali orando até por Faraó. Será que nesse ano, será que essa semana você vai poder falar, não, realmente, eu consigo orar pelo meu inimigo, eu consigo orar por aquele que está me perturbando, por aquela pessoa que está falando mal de mim, eu consigo orar por ela, eu vou orar por ela. Agora é interessante a gente ver no versículo 16 do capítulo 8, que cada praga que era lançada no Egito ia de frente a uma crença egípcia. Você vê que na praga do sangue, o rio Nilo se transforma em sangue, e eles consideravam o Nilo um deus, o deus da fertilidade. Também tem a praga das rãs, eles tinham uma deusa lá, a deusa Requete, que tinha uma cabeça de rã. Tem também a praga dos bois, quando os rebanhos morrem, o deus Apis era um boi, que eles também cultuavam. Então é interessante a gente ver o detalhe dessas pragas. Não eram simplesmente pragas aleatórias, eram pragas específicas que iam de encontro também a essas crenças egípcias. Outro ponto interessante do capítulo 8 é o versículo 26, que Faraó fala, olha, vocês podem oferecer, fazer os sacrifícios a Deus, mas façam aqui no Egito. E aí Moisés, sem pestanejar, fala assim, não, nós faremos os 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos os sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Moisés aqui, ele está nos ensinando a não ceder, sabe? Porque pequenas concessões impedem a nossa bênção completa. Vamos dizer que você nunca fez uma pequena concessão que você se arrependeu. Você faz uma concessãozinha aqui, uma outra ali, e quando você pensa que não, você perdeu a sua bênção, que poderia ser bem maior. Por quê? Porque você abriu mão do que era o seu direito, você abriu mão daquilo que Deus já tinha preparado para você. Moisés, seria mais fácil para Moisés se ele simplesmente aceitasse, não, beleza, Faraó, a gente vai oferecer sacrifício ao Senhor aqui mesmo. Às vezes seria até mais fácil, mas ele estaria cedendo. Que você aprenda, e que eu também, aprenda a não ceder nas coisas importantes. Não estou falando para não ceder em tudo, tem coisa que é bobagem você ficar a ferro e fogo, mas nas coisas de fato que importam, nos princípios elementares da fé, não ceda. Mas não ceda nem 1 centímetro, porque aí você vai estar roubando de si mesmo a bênção completa. E no capítulo 9, eu queria chamar a atenção para o versículo 30, que Moisés fala assim, mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Aqui mais uma vez Faraó está arrependido e pede para Moisés retirar a praga. Moisés fala que vai retirar e tudo mais, mas ele conclui que, olha, eu ainda sei que vocês não tremem diante da presença do Senhor. Muitas pessoas falam que temem a Deus. Ah, eu temo a Deus. Mas assim como ali os conselheiros de Faraó, elas não tremem diante da presença do Senhor. Tremer, de ter medo mesmo, sabe? Eu não estou falando... Temer seria de ter respeito. Tremer, esse sentido aqui, ó, é de ter medo mesmo. Pensa numa criança. Uma criança pequena, a gente vai falar, uma criança pequena, ela vai te obedecer porque ela te respeita. Negativo. Ela te obedece porque ela tem medo. Ela tem medo de quê? Do castigo. Olha, se você não fizer tal, vai acontecer essa e essa consequência. Ela tem medo do castigo. Com o tempo, ela vai amadurecendo e vai entendendo o que é a questão do respeito e, de fato, vai te obedecer não mais porque te teme, mas porque te respeita. Mas a gente não pode deixar isso de lado, sabe? O Senhor é o Deus do universo. O seu fogo é um fogo consumidor. É preciso que nós temamos e tremamos diante da presença do Senhor. O temor, o medo, nem sempre é ruim. Te preserva de muita coisa. Quando a gente tem medo, a gente é mais cauteloso. Às vezes é necessário mesmo que a gente tenha um pouquinho de medo de enfrentar o Senhor, de enfrentar o juízo, de compreender que é o Deus de toda a terra que nós servimos. Não dá para ficar de qualquer jeito, não. Não, eu temo a Deus e tá tudo de boa. Não tá, não. É preciso que a gente tema e trema
diante da presença do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor insiste em nos ensinar, o Senhor insiste em nos usar, assim como insistiu em usar Moisés. Eu sei que o Senhor tem insistido a usar cada pessoa que está me ouvindo, a me usar. Muito obrigada, Pai, porque nós não somos merecedores dessa bondade, dessa misericórdia. Obrigada. Senhor, nos ajuda assim como Moisés, não cedermos, não ceder à tentação, não cedermos às chantagens, não cedermos àqueles que querem diminuir a nossa fé, não cedermos, Pai, não cedermos diante da chacota, não cedermos diante das críticas, não cedermos diante dos aplausos, não cedermos, Senhor. Que o nome do Senhor seja honrado e conhecido e proclamado em tudo que nós fizermos, Pai. Nos ajude também, assim como Moisés orava por Faraó, mesmo lutando ali para que o povo fosse livre. Nos ajude também, Deus, a orarmos pelos nossos inimigos, a orar para aqueles que nos perseguem, para aqueles que são contra nós. Nos ajuda a ter um coração igual ao teu, Pai, que ame as pessoas mesmo combatendo o pecado. Senhor, aumenta o temor no coração da pessoa que está aqui me escutando hoje, que ela possa temer e tremer diante do Senhor. Não queremos agir de qualquer forma, lidar de qualquer maneira com o Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que não trememos, todas as vezes que achamos que estamos falando com qualquer um. Perdoa-nos, Pai. Perdoa os meus irmãos e a mim. Purifica-nos. Recebe o nosso coração e a nossa rendição total ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Curte esse vídeo se você não curtiu, compartilhe. Se tem algum versículo que te chamou a atenção, comente aqui embaixo e a gente se vê amanhã. Tchau.